Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E aí, Lu, conta pra gente qual o tema do nosso episódio de hoje, da nossa série. Vamos lá. Hoje o nosso tema é ciúme. E eu acho que é algo bem assim profundo para a gente falar nessa série de Uhum. relacionamentos, porque tem muita confusão, né? Quais são os sinais de alerta? Será que é normal? Como é que a gente lida com essa emoção sem que vire prisão, sem que a gente aprisione o outro? Então, é um tema que a gente já estava pensando em falar e que agora chegou o dia, né, Cli? Sim, porque nós comentamos de um relacionamento que não é saudável, comentamos sobre ter relacionamentos saudáveis e quais são, dentre os vários motivos, que mais interferem na saúde de um relacionamento. É o ciúme, né? É o ciúme. E aí, tem relacionamento que começa e as pessoas já mandam aquele memezinho de ciúme, tira uma foto, põe uma roupa mais assim ousada para ver como é que o outro vai reagir. Uhum. E é tão tênue, né, a relação ali entre o controle, provocação, cutucada, o que é certo, o que é errado. Então, assim, quando você escuta a palavra ciúme, o que vem na cabeça? É controle? É cuidado? O que que você acha? O ciúme é interessante. Quando nós vamos na raiz da palavra, quando nós procuramos ali no latim, ele vem de zelos, que significa zelo, É sério? Eu não tinha visto cuidado, isso. né? Mas se a gente busca a origem da palavra ciúmes do grego, ele já vem com outro nome, já vem com zelum, que significa desejo possessivo, inveja. Então, Caramba! assim, nós temos essas 2 faces do ciúme. Então nós temos que tomar cuidado ao poetizar o ciúme, dizer que o ciúme é amor, e temos que tomar cuidado também em torná-lo um demônio e dizer que é a pior coisa do mundo. Então, assim, tudo vai depender de como ele se apresenta, né. E assim, quando ele é zelo e quando ele é controle? Porque as pessoas elas têm uma grande dificuldade, né, então eu entendo que o ciúme dentro da palavra, né, a grega, que é Uhum. zelum, que você falou, né, Isso, ela vem de uma sensação de ameaça, exato. né, então ela nasce aonde eu me sinto ameaçada. E talvez aqui eu tô pensando, será que não tem uma questão de comparação? Porque a gente começa um relacionamento e aí escuta muito assim: "Ah, o que passou, passou, deixa pra lá". Realmente, a gente falou até no outro podcast, o que passou, Sim, passou. sim. A gente não tem que ficar martelando nos antigos relacionamentos, porque senão a gente vai sangrar em cima do que não nos feriu. Então, a primeira coisa é estar preparado para um novo relacionamento, já com o nosso salãozinho limpo. Quem não viu aqui, né, a história do salãozinho, volta no episódio de relacionamento tóxico, se não me engano. Isso, vai estar o link lá, nossa equipe vai colocar o link desse episódio. É, Vale a pena conferir, hein. vale a pena conferir. Então eu só posso começar um relacionamento quando eu já tô livre das amarras e né, das sujeiras, Sim, das questões que me está fizeram. bem com você Eu mesmo, tenho que né. estar bem comigo mesmo. Então, comecei um outro relacionamento, é óbvio que eu vou comparar, até para falar assim: olha, agora tá melhor, essa pessoa me faz muito bem, esse tipo de felicidade que eu esperava, esse tipo de relação, de leveza, de serenidade. Mas eu não posso levar para o meu relacionamento a sensação constante de ameaça. Se eu Uhum. entro numa relação já ameaçada, significa que eu já não estava pronta para começar essa Sim, relação, sim. né? Isso que você trouxe, Lu, me lembrou um termo que a gente usa, que é o ciúme retrógrado, ou síndrome de Rebeca, né. Ah, vamos contar essa. Que é a síndrome de Rebeca? É quando você está em um relacionamento e você
tem uma preocupação desproporcional com o passado amoroso ou o passado sexual desse parceiro. Então, geralmente, os homens, ele tem essa preocupação, às vezes, com o passado sexual da sua parceira, ou as mulheres ficam obcecadas no passado amoroso desse parceiro. Então, isso é chamado de síndrome de Rebeca, que é extremamente destruidor de relacionamentos. O que você precisa entender aí de casa que todos nós trazemos uma bagagem emocional, todo mundo tem uma história. O que vai determinar é em comum acordo vocês ajudarem um ao outro no controle dessa bagagem, né? É o momento presente, porque é até uma história bíblica que tem. Se olhar para trás, vai virar estátua de sal. Vai. Né? Então, assim, é o presente daqui para frente. Então, assim, reveja se você tem esse comportamento, porque se toda hora você quer saber detalhes da vida íntima do seu parceiro lá de trás, como foi tal namoro, como foi tal pessoa, ficar se comparando, é mais, é menos, isso é você lutar com um fantasma. E quem adoece é apenas você. Então, foque no aqui e no agora, no acordo de vocês. Se você quiser que esse relacionamento vá para frente, né. É, exatamente. Então, e o ciúme, ele é uma prova de medo, não é uma Uhum. prova de amor. Então, ele pode dar um temperinho aqui, ali, dar uma brincadinha ali no relacionamento, mas, poxa vida, gente, a gente tem que levar em consideração que nunca será uma prova de amor eu sentir ciúme, né. Vamos combinar de ter outras provas de amor que não o ciúme, porque eu acho que tem um mecanismo até quase sádico ali, Sim, né, controlador, né. controlador. Uma coisa é fundamental saber, o ciúme, ele não nasce do amor. O ciúme, ele nasce do medo de perder, da insegurança, do medo de ser deixado, do medo de ser rejeitado, da sua baixa autoestima. Então, tá tendo um ciúme desproporcional, recorrente, tá causando conflito no casal? Espera aí, isso daí não é amor. Então, por um lado, é uma pessoa que fica em um desequilíbrio emocional, que vive ali vigiando absurdamente o parceiro, né? Então, quer saber tudo das redes sociais, é o stalker nota mil, Nossa, quer saber, tem ciúme da própria família, tem ciúme dos próprios amigos, ciúmes do passado, então a pessoa fica naquele looping doentio. E do outro lado, também pode acontecer, né, Lu, aquela pessoa que tem ciúme, mas é um ciúme mais perverso, que é muito do narcisista, né. demais. Nossa, você cumprimentou aquele cara, você estava dando Uhum. mole para ele, Estava dando né. condição. Você às vezes a mulher ela tem uma possibilidade de desenvolver profissionalmente na sua carreira, ela não pode aceitar o cargo, porque o colega dela de trabalho vai ser um homem. Então também você tem que ter cuidado. O ciúme ele vai o quê? Ele vai te encolher, o amor ele expande. Então esse sentimento de ciúme ele está expandindo ou ele está te encolhendo, ele está te isolando? Porque o ciúme ele encolhe, né. Né, eu acho que, assim, o ciúme, ele também é a raiz da dependência emocional, Uhum. né. Então, assim, às vezes não, todas as vezes, que eu entrei em contato com pacientes ou na vida pessoal mesmo, com pessoas que estão sob o jugo do ciúme, porque é um jugo É. o ciúme. Então, são aquelas pessoas que no começo da relação, você pode perceber, são expansivas, risonhas, cumprimentam os outros, têm amigos, têm vida social e de repente encontra aquela pedra no sapato que chama de amor, de benzinho, e Uhum. aí essa pessoa começa a colocar pequenas doses de veneno, né. Sim. Então, sempre desqualificando, descredenciando: "Olha, você não pode, usar a mesma roupa de solteira se você está namorando. Você não pode cumprimentar no rosto depois que você está namorando ou que está noivo ou casada. Você não pode ser tão expansiva no seu jeito de ser, porque vai levar o outro a Uhum. pensar". E aí a pessoa vai se fechando, porque começa a pensar, né, aquele: "Poxa, será que nossa, Uhum. será que eu sou tão
Doida, Sim, assim, vai duvidando sua índole, né? vai duvidando da própria índole. Chega gente no consultório que fala assim: "Me fala", depois de um relacionamento tóxico, Uhum. isso é muito de meninas, isso é muito sério, tá. Normalmente, depois que termina um relacionamento tóxico ou quando tá na pior fase, é comum, você que tá vendo esse podcast, esse episódio, é comum você começar a se questionar: "Será que a louca sou eu? Será que de repente eu faço as coisas e não me lembro? Será que eu tenho um problema de personalidade? Será que eu sou esquizo, né?" A pessoa Uhum. começa a questionar a própria conduta, Sanidade mental dela, né? sanidade mental, né? No meu consultório já chegou o paciente e falou assim: "Lu, você sabe a minha história, conta pra mim se eu fiz isso X, Y, Z que o meu marido falou pra mim que eu fiz. Olha só, Me conta." E a pessoa não tinha feito. tamanho da confusão que Tamanho gerou da na mente confusão. dela. O tamanho do nível o nível de envenenamento cerebral do cortisol. Então, assim, o ciúme pode nascer de algo pode começar pequenino, mas ele se expande, ele aumenta e ele enlaça, enreda a pessoa, né, e Uhum. faz realmente com que ela questione a sua sanidade mental. Então, nunca o ciúme será algo positivo, ele não nasce do amor. É. Ele nasce de uma sensação de ameaça que é do outro. Então, Uhum. eu fico com a minha sanidade mental prejudicada e o outro vai continuar tendo ciúme, porque Uhum. ele vai se alimentar de cada vez mais a minha reação de me fechar, Uhum. né? Então, eu acho que É um isso é importante. adoecimento de via dupla, né. Quem tem um ciúme é uma pessoa extremamente controladora, e a pessoa que sofre esse ciúme, que se torna oprimida, ela também, né, vai ficar assim. Por exemplo, você olha um casal, né, se é uma pessoa que apoia, que incentiva a outra, que tem esse manejo do ciúme saudável, você vê que o casal fica alegre, o casal brilha, o casal Junto, né? ri, né, você vê que a pessoa parece que ela desabrocha, né. Uhum. Agora não, quando tem esse ciúme patológico, a pessoa você vê que ela é oprimida, né, até o ombro é encolhido, tem medo de falar, de posicionar, e ali ser mal interpretada, né. Para de ser ela mesma, né, fica com medo, assim, até de falar alguma coisa, o que que o outro vai pensar. Então, Uhum, perde a naturalidade, sim, ela fica artificial, tá. Ô sim. gente, só um adendo aqui, hoje, neste dia que estamos gravando esse episódio, eu estou muito gripada, então a minha voz tá desse jeito, tá, beleza? É isso. Maravilhosa, né, gente? É, Gripada, não tá gripada, tudo ela certo. entrega tudo. Entrego tudo. Então, Uhum, assim, dá para sentir ciúme e sim. ainda assim ser madura emocionalmente? Exato. Sim, porque o ciúme ele é uma emoção, ele é um sentimento, ele vai estar presente. Claro, né? Vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Por exemplo, semana passada eu ganhei uma rosa, uma orquídea linda. Aí ela tem 3 rosas e estava com 4 botões. Uhum, Linda, linda. E eu no maior ciúme dessa minha orquídea, com medo de estragar ela, porque eu queria ver os botõezinhos uhum. desabrochar. E aí o que que eu falei? Vou colocar ela na bancada, lá na sacada da pia, um local seguro, que ninguém vai bater nela. Aguei ela, deixei a ventilação do jeito que não vai arrancar minhas florzinhas. E aí ontem à noite eu tive o privilégio de ver um botãozinho Ai, desabrochando, que né. linda. Então assim, eu estava com ciúme, mas Uhum. o que eu fiz com esse ciúme da minha plantinha? Eu cuidei e deixei ela no ambiente dela, né, porque o ciúme muitas vezes é arrancar a pessoa do ambiente dela. Eu deixei ela lá. Agora, se, por exemplo, esse meu ciúme da minha plantinha, eu tivesse com medo dela estragar, colocasse ela dentro de um guarda-roupa, dentro de um armário, trancasse, não deixasse a luz do sol entrar, não aguasse ela Uhum. ficasse lá sozinha, possivelmente ela estaria morrendo, né? E Então o ciúme ele esse seca. esse é o ciúme número um, né, do zelo. Que da onde que é? Quem é? Grego, Isso, romano? esse, o do zelo é o latim, Latim, tá e os vendo? elos, Decorei tudo né? nada. É, zelo do latim. Agora eu vou dar um exemplo pessoal, mentira, é da minha irmã, tá? Do zelo 1. Minha irmã é uma pessoa muito engraçada.
E aí, lá no escritório dela, ela tinha muito ciúme da cadeira dela. Imagina Uhum. que Sim. ali, tem baia, tal, né, e ela queria aquela cadeira, é a cadeira dela. E o que que ela fez? Ela pegou um corretivo, passou nas costas da cadeira, e aquela cadeira que era dela tinha o corretivo. Então, todo dia de manhã, ela chegava no escritório e procurava a cadeira que estava com a marca do corretivo dela. Se tivesse em outra mesa, ela arrancava a pessoa da cadeira que ela achou que era dela, pegava a cadeira com o zelum dela, com a Hum. posse dela, e falava: "Essa cadeira é minha", e colocava lá na mesa dela. Então, Sim. isso é posse. Esse é o ciúme número 2 dos Dos gregos. gregos, Então, é o que exatamente. a gente faz com uma pessoa, né. Então, assim, essa Exatamente. pessoa, a partir do momento que está namorando comigo, que tem um relacionamento comigo, é minha posse. É. E não é desse jeito, a gente tem que ser Uhum. orquideazinha. Tem que ser uma orquídea e tem que deixar livre, né, Uhum. gente. Então, assim, e vamos falar a verdade, né, Lu, olha só, eu tenho 12 de formada, 6 de medicina, 18 anos na área da medicina. Atendi milhares de pacientes ao longo dessa jornada, você também. As histórias que chegaram até nós de Nossa. traição, né, esses comportamentos de vigiar, de controlar, inibiu? Não Nada, inibiu, nada. né. Então, às vezes e outra coisa que eu acho tão bizarra, às vezes a pessoa ela tem ciúme ali, se o homem tá olhando para um artista, para não sei Gente. às vezes, né, a coisa vai acontecer do seu lado, Uhum. né. Eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, né, de um ator americano, não tenho certeza se é o Sylvester Stallone, eu não me lembro. Mas enfim, um ator antigo, famoso, e aí na manchete falava que ele era casado, muito bem casado, com uma mulher linda, e ele teve um Ah, caso eu sei, é o com a Schwarzenegger, que teve com a Schwarzenegger, babá. com isso, O com Schwarzenegger. a empregada, né. Então, Isso. assim, teoricamente, você olha humanamente, uma família linda, perfeita, e teve essa situação. Uhum. Adiantaria ela estar preocupada quando ele sai à noite, quando ele ia, né, para os encontros dos eventos? Não, estava Nada. dentro de casa, né. Então, assim, é para dizer que se você precisa vigiar o seu relacionamento o tempo todo, você precisa rever, porque talvez você não esteja dentro de um relacionamento que é amor. Quem precisa vigiar, ela tá insegura, não tá Tá, saudável, tá. né. É. Por exemplo, a gente falando ainda sobre a questão do ciúme, digamos, da orquídea, o ciúme Uhum. saudável. Eu não uso esse termo saudável, eu acho que existe o ciúme administrável, né. Isso, é. Então, tem aquela coisa que incomoda, tô com medo de estragar a minha orquídea. Opa, tem ali, aconteceu, É o mas como que eu zelo. vou proteger? Né? Então, assim, quando você percebe que você está numa situação que o seu parceiro, com a sua parceira, você se sentiu insegura, você se sentiu com medo, se sentiu rejeitada, diminuída, sentiu ali uma atitude dele ou de uma terceira pessoa que foi invasiva, primeira coisa que você tem que reconhecer é: olha, eu estou com ciúme. Segunda coisa que você precisa fazer é ter um diálogo cordial. Isso sim é um ciúme administrável, que está presente em relacionamentos saudáveis. Agora, se você explode, se você começa a criar regra, não pode isso, não pode aquilo, um monte de regra, meu Deus do céu, o Uhum. sermão da montanha, não Nossa. vai resolver, vai virar uma panela de pressão o seu relacionamento, os dois lados vão ser infelizes, né? Então, reconheça e converse, né? E tenha essa troca, né? E isso é maduro, porque daí eu consigo colocar os meus limites, contar para o outro, isso é super importante. Contar para o outro: "Olha, eu consigo lidar até aqui, daqui para frente não consigo", então eu conto sobre os meus valores, o que eu aceito, o que eu não aceito, e faço os combinados, tá. Sim. E isso, assim, desde sempre, que foi o que a gente falou no episódio anterior. Eu Uhum. consigo colocar para o outro aquilo, ter um alinhamento da relação, que isso é sempre, precisa ter um alinhamento de relação, e aí eu faço os combinados e os 2 têm voz, o que serve para um e o que serve para outro. É, e falando sobre essa questão dos combinados, nós temos que entender que numa relação não existe certeza.
né. Então, assim, o que é uma confiança na prática no relacionamento? É você ser bobo, bocó? Não, Não é, não. né. Aceitar tudo, "Ah, tá tudo bem, sou Tomé, só creio se vê". Ah, por favor, né, Fala gente, sério. também não, Não. né. Então aqui a gente não tá falando para ser bobo, mas o que é uma confiança? É você decidir, você escolhe confiar no outro. Você toma uma decisão, você dá esse voto de confiança baseado no acordo que vocês fizeram, Uhum, mesmo sabendo que você não tem controle e certeza de nada. A uhum. partir do momento que você dá esse voto de confiança e aí ele não é correspondido, ele é quebrado, aí é tema do nosso próximo episódio, Ai, vamos dar né? spoiler. Né? Então, assim, isso é o relacionamento. Então, assim, se você não confia, né? Minha avó tem um ditado interessante, né? Os Adoro. ditados, né? Minha filha, a gente confia com o olho aberto e o outro fechado, É. né? É desse jeito. Então, confiar, que também tem muita gente, né, da velha guarda que fala: ah, não, eu confio cegamente nele, eu ponho minha mão no fogo. Ah, e o que eu já vi de mãozinha carbonizada no fogo, não foi nenhuma e nem duas vezes, né? Uhum. Se você pode pôr a mão no fogo, é por você. Então é não ficar cobrando o outro, exigindo do outro, mas também ter esse limite da liberdade. Exatamente. Então, assim, existe ciúme saudável e existe ciúme administrável. O Sim. que que você acha? Eu acho que existe administrável, Administrável, é isso. Ele né? veio, você conversa e resolve aquela situação. Uhum. Agora, ah, não, esse ciúminho é bonitinho, é engraçadinho. Nossa, ele falou que não é pra mim sair com as minhas amigas porque ele gosta de mim. Ah, ele falou que não é pra eu ir pra casa da minha mãe porque eu tenho que ficar com ele, né? Ah, que gracinha, eu ganhei essa blusinha aqui, ele não quer que eu use porque ela é coladinha. Não, Opa! isso daí já é Sirene ligada, bandeirinha porque vermelha. bandeirinha vermelha, porque tudo, Lu, na minha opinião, tudo que te isola, tudo que te restringe, não é saudável, Não. não é saudável, Não é né. saudável para a pessoa e nem para mim, vai, se sou eu a ciumenta, não tá me fazendo bem. Uhum, Porque quem está sentindo ciúme realmente não tá bem, porque é uma dor, é exato. um sofrer, né. Agora, existe eu acho que tem a diferenciação entre o incômodo pontual, eu fiquei incomodada com Que é algo humano, humano e o ciúme patológico, um padrão repetitivo. repetitivo. Então, assim, é normal e eu vou me incomodar com algumas coisas, Sim, né? Então, de repente, eu tô ali e, sei lá, meu namorado vai sair, não sei também, não sim, consigo nem sim. pensar numa situação. Mas, assim, eu tenho um incômodo, Tem ponto. incômodo, Tenho um incômodo por algum motivo. sim, Vou ali, converso, ou converso com os meus botões, ou na minha terapia e tá tudo certo, acabou, sim. né? Eu consigo verificar o que é da minha cabeça, da minha ideia e o que é real para levar para um alinhamento de relação. É, Caso contrário, se é um padrão repetitivo, aí sim, não tá não saudável, tá né. saudável, É né? isso, né, o ciúmes, ele tá falando sobre você. Na verdade, quando você fala dos ciúmes, na verdade, eu digo que o ciúme é a ausência de você mesmo. Você tá tão focado no outro, tão focado nessa relação, que você acaba se perdendo na sua essência. É como se você fosse tão pequena que não fosse digna de estar nesta relação e a qualquer momento pudesse ser descartada. Então, o que você precisa resgatar é ver essa ferida que há dentro de você. Talvez ela veio da infância, de relacionamentos dos seus pais que não foram bons, dos seus avós, dos seus tios. Talvez foi você que teve experiências muito dolorosas. Então, é olhar para isso. Porque o passado, ele tem que vir como uma lição e deixar ali a cicatriz, que é o que a gente aprende, o que a Uhum, gente vê. Não ditar o seu momento agora. Ah, porque já aconteceu isso comigo, por isso que eu sou assim. Ok, compreensível, é doloroso, mas e aí me conta? Você vai usar isso como muleta ou você vai buscar reagir à situação?
né, Lu? Porque Uhum. se a pessoa não acordar e ficar falando: "Ah, não, é a minha história de vida, eu sou insegura", não. Então, se você quer vencer o ciúme, a primeira coisa que você tem que olhar é para dentro de você, da sua autoestima e resgatar a sua própria vida. É a E minha opinião. resgatar a tua história. Tá certíssima, super bem pontuado. É. Então, aonde que nasceu isso? Com certeza não foi com aquela pessoa que está sendo alvo no Uhum. momento. Então, tem relação com a própria pessoa, com uma falha na história, com uma dificuldade imensa que ela tem em se sentir rejeitada, Sim. né? Então, assim, e a rejeição, ela não nasce da vida adulta, ela não nasce aqui e agora, ela nasceu lá atrás. Né, de repente de uma história de vida, de repente uma mãe não suficiente, um pai, histórias aonde você se sentiu abandonado ou abandonada, né. Então, é muito importante não jogar para a relação atual o que não aconteceu ali, acontece com você. Tem muita gente que começa a fazer terapia para tratar essa questão do ciúme, da Sim. desconfiança, e percebe que o buraco é muito mais embaixo. E realmente a gente precisa tratar com muito respeito, porque a gente vai mexer num território, num terreno que é tão escondidinho ali embaixo do tapete, que de repente a gente pode causar uma ferida ainda maior. Então, no contexto terapêutico, é necessário caminhar a passo de formiguinha para a pessoa perceber e se libertar daquilo que faz com que ela encontre padrões repetitivos em relacionamentos, ou até mesmo encontre parceiros ou parceiras que causem sim mais rupturas, Uhum. mais contato com essas dores. E aí fala assim: ah, eu sou curva de rio, eu só atraio o mesmo padrão. Uhum. Vai continuar atraindo quanto mais demorar para se analisar, para se enxergar e para entender que, se não perceber aonde é a origem da ferida, vai atrair cada vez mais o mesmo padrão para confirmar. A gente sempre atrai o que confirma o que o nosso inconsciente fala. Olha, você não é merecedor, você vai ser traído, você não pode confiar em ninguém, você vai ser abandonado. Então, a gente precisa entender que o ciúme é uma prevenção de uma dor futura e uma tentativa de controle através do medo que Uhum. isso não aconteça novamente. É, a pessoa ela fica sofrendo pelo ciúme ali do momento para evitar lidar com essa dor do passado, né. Uhum. E uma coisa que me lembrou, tem até memes na internet que a gente vê com frequência, toda vez quando sai o casal briga. Né, Nossa, é. toda sai tudo lindo, é maravilhoso, saiu, acha um motivo para brigar. Uhum. Então, assim, o que você de casa precisa observar sobre esses ciúmes, esse sentimento, realmente é um fato que está te desrespeitando, que não está cumprindo os acordos entre vocês, ou para você qualquer ali, às vezes, silêncio já é um abandono, qualquer detalhe já é o fim do mundo, né. Qualquer ali comparação, qualquer liberdade, o outro vai sozinho, às vezes vai com a mãe tomar um café, já é um risco para o término do casamento, né. Tudo para você é um risco. Talvez você vai ter que rever. Porque senão você vai continuar repetindo padrões, né, recebendo às vezes até um título de controladora, de controlador, de instável, porque você pega situações do cotidiano e maximiza ela por causa do seu olhar, da sua lente distorcida lá de trás, né. Então é isso que você tem que estar atenta. E uma outra coisa aqui que acabou de me veio à mente, né, Uhum. Lu, que eu acho que é importante a gente separar, que tem casal, né, e a gente tem você tem até que ficar atento se o seu parceiro ou sua parceira faz isso, que descobre essa fragilidade do outro, que o outro tem essa dificuldade nessa questão para desenvolver e provoca. Né, Muito. então tem casal aí, homens, mulheres, então mulheres que têm comportamentos provocativos que vai fazer com que o parceiro fique agitado, às vezes entra em brigas, confusões e tragédias, igual a Uhum. gente já viu, né, histórias, e também parceiro ao contrário, que para espizinhar,
para fazer gracinha, que não é nada de gracinha, Uhum. isso daí é uma violência psicológica, provocar intencionalmente um ciúme no outro, né. Então, assim, tudo isso a gente precisa analisar, tem que olhar toda a situação. Ele está provocando isso intencionalmente? Não. Foi um comportamento que não foi alinhado com ele? Vamos alinhar com ele. Eu estou supervalorizando fatos do cotidiano que realmente não são errados? Então você tem que ter essa crítica o tempo todo, questionar esse pensamento que vem, né, Lu? É, e tem uma coisa super importante aí, que é assim, às vezes a pessoa que está provocando ainda não percebeu que, assim, todo ser humano, ele tem necessidade de validação e pertencimento. Uhum, Volta para a história da rejeição. Então, se eu sou uma pessoa que tenho uma dificuldade imensa com rejeição, provavelmente, num contexto de relação, eu vou ficar ali provocando para me sentir validada pelo outro. Isso não tem uhum, nada a ver com relacionamento saudável, e sim exato. com algo que nasceu em mim. Isso no primeiro Uhum, momento. E uma outra coisa muito importante é assim, o nosso cérebro, ele trabalha sempre a nosso favor. uhum, Então, situações semelhantes são colocadas na mesma pastinha. Então, o que que vai acontecer? Às vezes, a situação nem é real, não uhum. aconteceu, mas é parecido com algo que eu já Exato, vivi, é parecido exato. com algo que eu já vi, já ouvi. Você imagina, gente, no contexto clínico, se a gente Uhum. fosse comparar tudo que a gente já escutou, a gente ia ser Sim, duas loucas. sim, Entendeu? muita Então, coisa assim, grave. muita coisa grave. Então, a gente tem que entender muito bem o que é realidade e o que é uma história que eu escutei, Uhum, algo que eu já vivi e sempre trazer para o contexto do agora. Eu não perfeito. moro no passado, eu não moro no futuro, eu moro no presente. E aqui no presente, quais são os dados reais que eu tenho que podem comprovar minha teoria, que Uhum, podem falar para mim: olha, isso aqui, ó, que você está pensando realmente, você tem dados concretos que você pode provar até num tribunal que isso aqui está acontecendo de fato. 99% não tem. Então, ele é um agrupamento ali que meu cérebro fez por semelhança, colocou tudo na uhum, mesma pasta, mas eu tenho que lembrar que eu tenho um cérebro, não é o cérebro que me tem, sim. né? Então, eu tenho que fazer essa caixinha funcionar e perceber que eu tenho escolha, né? É. Então, por exemplo, essa questão da escolha. Veio aquele sentimento de ciúme em você, às vezes, na hora você tá, por exemplo, no restaurante, você já cutuca ali, né, o namorado já fica com a cara feia e todo mundo já fica desconfortável, você age no impulso, já manda mensagem, já liga, faz aquele áudio ali de 12 minutos, não vai resolver. Percebeu a situação que foi desconfortável? Aguarda baixar um pouquinho essa emoção, pode ser alguns minutos, algumas horas, pode ser quando chegar em casa, e aí você expõe a situação, até para você analisar os outros pontos de vista, porque o que você tem que se ater é fato ou é interpretação do fato, né? Uhum. É, e sempre ter assim, eu acho que a rede de apoio, ela é super importante, porque a gente cria fanfic na nossa cabeça, Uhum, normal. Então, a gente até falou também nos outros episódios, tem coisa que você vai falar com o teu irmão, tem coisa que eu vou falar com você, tem coisa que eu vou falar. A gente uhum, sabe com quem a gente vai falar aquele assunto. Então, exatamente. eu tenho um relacionamento, eu tô com alguma minhoca na cabeça. Eu vou sair falando um monte de besteira? Não, pera. Uhum, Cris, eu tô pensando um negócio aqui, né, aconteceu tal coisa, me esclarece antes de eu falar um monte de sim, besteira ali, sim, sim. né? Então a gente precisa. Isso, eu não tô falando aqui de relacionamento só homem e mulher, Uhum, né? Relacionamento afetivo. Pode ser de amizade, pode ser de sim, trabalho, sim. familiar, em qualquer contexto. Antes de eu explodir e correr o risco ali de estragar uma relação, baixa a bolinha, Uhum. né. Tem coisa que pode ser melhor se eu pensar. Sim. Por exemplo, uma orientação que eu passo para os meus pacientes, né, eu atendo alguns pacientes homens que são casados já de longa data e têm muito ciúme da esposa, né, um ciúme patológico, e às vezes gera conflito por isso, né, porque tem tanto ciúme que meio que oprime, que controla.
E aí eu falo: "Vamos lá, né, o que que te levou a pensar sobre a sua esposa que te causou ciúme? Tem algum histórico anterior de traição? Não, nunca teve. Teve alguma mudança no tratamento dela com você? Ela tá mais fria? Ela tá mais rude? Não, não tá não", né. Teve alguma situação em que ela pontuou que iria cometer alguma coisa com você assim? Também não teve. E aí a gente vai fazendo um levantamento. Então quando você tiver essa dúvida sobre a outra pessoa, faz um checklist, se realmente ela tem comportamentos, porque a pessoa que vai trair, ela vai dar sinais, né, então, não tem como esconder, né, o Não. sol debaixo da peneira. Então você vai observar, a gente conhece a pessoa que está com a gente, vai ter Uhum. mudança de comportamento, mas observe isso de uma maneira ali segura. Tá? E aí falando sobre isso, né, Lu, as pessoas que têm esse comportamento do relacionamento ter muito conflito por ciúmes, o que eu posso dizer para vocês é: primeiro, tenha uma relação de amor com a sua saúde mental. Primeiro olha para isso, para depois você buscar um relacionamento. Porque enquanto você não fizer isso, vai acontecer o que a Lu falou. Você vai permanecer num ciclo de relacionamento, de sofrimento e atrair cada vez mais pessoas doentes para sua vida. E Exato. você vai adoecer mais ainda. Então, assim, se a gente puder falar aqui como lidar de forma realista com esse sentimento, né? A gente anotou aqui. Então, o primeiro passo, pausa tudo, dá uma parada, Sim. entre em contato com aquilo que você está sentindo. Ah, então eu estou sentindo aqui é ciúme, ou é medo, ou é raiva. Qual é a emoção que eu estou sentindo? Tem gente que tem dificuldade até de nomear as emoções. Então, É. o que eu tô sentindo agora? Ah, é raiva, né? Por que eu tô sentindo essa raiva? O que foi qual é o gatilho? Aonde começou essa raiva, né? Depois, isso é fato? Isso tá acontecendo realmente? Ou é só a minha história Hum. mental, né? São os meus fantasminhas aqui. Eu tô comparando com algo que eu já vivi, mas que aqui no plano concreto não tá acontecendo nada. Que são as perguntas que você acabou de citar, que você faz Sim. para os pacientes. Então, isso daí é ouro. O que mudou exatamente? Que prova eu tenho que isso que eu estou pensando é real, né? Então, e o que eu preciso agora? É clareza, é acolhimento, eu preciso de limite, eu preciso falar com a minha terapeuta, com a minha psiquiatra, com uma amiga, com a pessoa, né? Então, Uhum. entender o que eu estou sentindo, como isso começou, aonde, qual foi o gatilho e o que eu preciso. Então, esses passos são importantes. É. E aí, como conversar com a pessoa? De maneira sincera, né, então sempre o diálogo eu falo que você tem que falar sobre o fato, não sobre a interpretação. Então um exemplo: "Ah, você estava olhando para aquela pessoa", um exemplo aí, né, que acontece, né, coisas, né, imbecis, mas a Uhum, pessoa tem medo: "Ah, estava olhando para ciclano, você estava me traindo, você estava desejando, você estava isso, estava aquilo". Espera aí, vamos lá, você está julgando nessa fala, né. O que você pode virar para o seu parceiro e dizer: "Nós estávamos em tal lugar e eu vi que tal pessoa ali te chamou muita atenção. Você gostaria de falar sobre isso? Porque me incomodou", uhum, né. "Eu achei que a forma que você se posicionou, eu não me senti respeitada. É algo comum para você? Isso é certo? É ok? Ou não? A gente pode negociar isso daí, que para mim incomoda", né. é, e não apontar, falar: "Ó, você estava se sentindo atraído", não, usa a fórmula XY, ó, naquela Uhum, situação aconteceu X coisa e me uhum. deu o entendimento Y que você estava olhando para essa pessoa. Sim, sim. Porque pode ser também, né, que a pessoa tá muito brisada, Uhum. né, tá com gripe igual eu, sei lá, e tá olhando para o nada, e no nada tem uma pessoa ali Sim, na frente, sim. você nem viu que tem uma pessoa. Então a gente precisa levar em consideração que tem variáveis aí que podem ser completamente diferentes da impressão que causou, mas que Uhum. podem ser consideradas, reavaliadas e combinadas. Olha, tudo bem, você tá com gripe, você toma um monte de remédio, sei lá, eu tô falando desse exemplo porque é o que Sim. tá acontecendo comigo hoje que eu tô gripada.
Então, assim, e você tá olhando para o nada, tá meio Uhum. brisando na vida, Sim, sim. Né. E né. vamos lá, às vezes você tá ali com a sua turma, vai passar uma pessoa, digamos que tem um estilo diferente, vai chamar Você vai atenção, né, olhar. vai olhar, pode ser homem, pode ser mulher, vai olhar, que é diferente, né, da pessoa flertar, né, então Ah, tem isso é essa legal de diferença, falar. né, do flerte, opa, tá tendo uma troca de desejo, de olhar, ou não, passou uma pessoa, você olhou, ok, Uhum. passou, né, É. normal. Agora tá flertando, você percebe que um está na procura do outro naquele Ah, ambiente, não. né. E aí é o nosso próximo episódio. Uhum, Então, assim, vamos falar sobre flerte no próximo episódio. Agora, esse eu acho legal. Eu fiquei com ciúme uhum, porque eu vi a outra pessoa ali, parece que estava olhando para alguém, ou tô num ambiente, passou uma maravilhosa, eu falo, uhum. nossa senhora, como tá linda, mais bonita que eu, vai olhar. Sim. Claro que vai! É, Gente, o gente, ser humano, ele vai olhar para o belo. pro belo. Isso não significa que olhar para o belo é desejar o belo. Né, a Sim. gente admira as coisas bonitas, mas isso não significa que eu estou desejando aquilo. Porém, se esse fato de você pegar ali uma pessoa olhando, né, Tendo tendo trocas, troca, né. aí não, né, vamos combinar. Aí isso daí é falta de caráter Uhum, mesmo. Se eu estou olhando para alguém, desejando alguém e eu sou comprometida, isso é falta de caráter. Aí a gente vai uhum. falar no No próximo próximo. episódio, né, então E o contrário também, né, Luca, eu acabei de pensar aqui agora, às vezes você tá ali com seu parceiro, vamos colocar um exemplo, andando no shopping, às vezes uma pessoa vai olhar para você, claro, né, então às vezes um homem pode olhar para mim, uhum, uma mulher pode olhar para o meu parceiro, e aí sim. eu vou brigar, Não, né, né, gente? então assim, vai usar um turbante que não pode aparecer, né, Para. então assim, não é saudável. Então nós precisamos observar isso, né, gente, a interpretação, porque isso é controle. Você vai querer controlar o outro que olhou, Não, gente, né. muda para a Arábia, né, como a É, burca. então isso aí Então, é assim, e bem rede doentio. social? Ciúme em rede social, como é que faz? Eu acho que é a mesma coisa. Você É. tá ali, você é uma figura pública, você tá em rede social, eu acho que tem coisa que a gente não controla. É óbvio que É. existem alguns comportamentos que devem ser evitados em rede social, mas é um lugar aonde eu acho que aumentou muito essa questão do ciúme, né. Aumentou, porque é a que a gente sempre fala que é a vitrine, né. Então a Uhum. rede social, você tem um contato muito maior com as pessoas, você vai ver muito mais pessoas, muito mais exposições, então aumenta essa troca, né. Então, aumenta o risco de ter ciúmes? Aumenta. Agora bate sempre naquela questão, qual é o combinado? "Ah não, nós combinamos que seguir tal tipo de pessoas não é adequado, curtir ou fazer tal tipo de comentário não é adequado, né. Então, assim, o que que para você é tolerável, para você, você não se sente invadido e para o outro também. Porque às É, vezes o outro não tá nem aí, sei lá, curtiu alguma coisa e para você é o fim do mundo, e talvez para o outro não é. E se exato. você chegar e falar: "Olha, tá me incomodando, será que dá para mudar?", né. Então É, eu acho que ele começa a virar risco, o ciúme, quando ele começa a limitar, a podar, a controlar, né, uhum, então e isso é importante ter sempre, em mente. Então, eu tenho que ver qual é o meu incômodo, da onde que ele vem e me cuidar em primeiro lugar, porque o outro às vezes não está fazendo nada. mm. Porém, os acordos, que é isso que você está falando, são necessários ao longo do relacionamento. Sim, Relacionamento, gente, é igual pedra bruta. Para virar diamante precisa lapidar, e lapidação são os alinhamentos, ó. sim. Não gostei disso, ou talvez não tá mais funcionando desse jeito para mim, vamos mudar? Né? Uhum, E sim, eu acho que uma coisa muito importante é assim, alinhamento de relação, ou quando você vai ter ali vai colocar alguma coisa para o uhum, seu parceiro ou parceira, isso eu sempre falo em consulta. Qual é o meu objetivo? É ir para um sim. fight e terminar essa relação por ciúme, que Uhum, é
Principalmente isso é coisa muito de brasileiro, sabe. Sim, "Ai, vou terminar, vou jogar tudo pro alto". Brasileiro é aquela coisa que tudo termina, sim, e isso tá errado. Qual é a minha intenção? É continuar aquele relacionamento e levar em frente e fazer ficar bom, ou é brigar por quem tem razão e terminar? sim, E normalmente a gente precisa entender que relacionamento é muito sobre renúncia e vai ter coisa que a gente não vai poder fazer sim, mesmo. Se sim, eu quero continuar aquela relação, eu vou ter que podar algumas coisas. Claro, dentro do razoável e dentro do sim, combinado. sim. Se não tá legal, muda a combinação, vai ali, conversa e tá tudo bem. Só não pode podar, controlar, né? Tudo aquilo que a gente já falou até agora. Vigiar, Sim, é. né? E você deve pensar, né, se o tempo todo você tem que ficar cobrando, você tem que ficar lembrando, você tem que ficar vigiando o outro, talvez vocês não estão no mesmo timing do relacionamento, né. Talvez o que a gente comentou lá atrás, né, no outro episódio, vocês estão chamando de namoro, será que é um namoro mesmo? Será que você está cobrando aí, né, uma pessoa, um ficante, né, é um casamento que isso está acontecendo? Então, assim, perceber, né, se o casal está olhando para o mesmo rumo. Porque se não estiver olhando para o mesmo rumo, vai ter sempre aquele chato que vai ficar cobrando as coisas. Uhum, Então, o que você precisa entender é: você tem os seus valores, você precisa expor isso ao seu parceiro e isso chegar no senso comum. Não significa que você deve obrigar o outro, isso jamais. Se você precisa obrigar algo ao outro, a minha opinião é: se retire. É porque ali não te cabe. uhum, A gente não tem que obrigar a caber em nenhum lugar. O sapato tá fechado, não tá entrando, não é para você estar ali. Agora, conversou, encaixou certinho, colocou uma meiazinha, entrou o sapatinho, beleza, né. E também o outro lado, cuidado com a flexibilidade demais, cuidado com tudo é normal, tudo é ok, é um combinado de vocês, é um relacionamento aberto, enfim, ok, que maravilha, estão felizes, realizado, bacana, mas é um relacionamento que vocês optaram de estar apenas um com o outro, mas o outro lado não cumpre o combinado, você precisa rever, né. uhum, exatamente. E assim, levar em consideração que são 2 mundos, então não tem: "Ai, nós estamos namorando, noivando, casando, Uhum, ah, então eu tenho que chegar no final do dia e olhar o seu celular, ver o que você fez". uhum. Rede social, gente, isso é vigilância, aí já Vigilância, já não tá é. todo lascado o relacionamento. Se Se eu tenho precisa vigiar, não viva o amor. Não vivo o amor, porque amor não cabe com esse ciúme, essa vigilância, esse controle, essa Uhum. desconfiança. Aí já tá degringolado totalmente o relacionamento. Então, uma coisa é o teu relacionamento saudável, onde eu vou ali, toma aí meu celular, fica com você e tal. A outra é, eu tô te entregando para você fazer uma acariação no final do dia, porque você tem ciúme de com quem eu Aí falei. não tá certo. Esquece, já para por aí, isso daí não existe. Né, então assim, é necessário a gente se proteger, entender o que serve, o que não serve, quais são os acordos e seguir em frente, né. É, porque assim, no relacionamento, quando vem muita questão do ciúme, o parceiro, ele quer que viva só o casal, o tempo todo casal, 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 que não tem amigo, que não tenha família, que não tenha profissão, tudo tem que ser junto, junto. Não, não é desse jeito. Cadê a sua identidade? Cadê o seu individual? Sim, né, enquanto casal, vocês se priorizam, o que é bom para os dois. Mas também a pessoa precisa de ter só o momento dela em que ela vai ficar na caixinha do vazio. Ela vai precisar de ter o momento de ir tomar café, né, Lu, lá na Uhum. padaria e a gente fofocar um pouquinho no Nossa, sábado, no domingo de adoro. manhã, né. A gente vai precisar ir numa atividade física e ali trocar conversa. Eu vou Uhum. querer ligar para minha mãe e vou querer para ela fofocar uma coisa que eu quero conversar com a minha mãe, né. Sim. Então, uma vez, por exemplo, eu tive um relacionamento em que teve uma discussão terrível, porque um ex meu, ele me ligou e eu estava conversando com a minha mãe, contando um dia que estava sendo difícil. E ele ficou
Muito nervoso, muito violento, porque eu não desliguei o telefone e não atendi ele. Ah, dá E não licença. tinha nenhuma intercorrência, só eu queria Uhum, jogar a conversa fora, né. Então ali, eu estava sendo desrespeitada no momento com a minha mãe, né. uhum, Então assim, precisamos ter esses pilares. Se uhum. você quer ter um relacionamento, uma vida saudável, tudo isso tem que estar encaixado igual um quebra-cabeça. Se você fica só com uma pecinha, vai terminar sozinho. Então, assim, sentir ciúme fala sobre uma ferida emocional. Se você sente muito ciúme, ou se você é alvo de muito ciúme, isso fala sobre uma ferida emocional que precisa ser tratada. Não é algo para você sentir vergonha, mas sim para você se nutrir de coragem para procurar ajuda. Nós aqui, eu e a Clícia, a gente sempre fala: nosso consultório está aberto, aqui vai estar as nossas redes sociais que os meninos vão colocar, tá? Qualquer dúvida que você tenha, qualquer colocação que você não consiga ter de repente aí nesse episódio do YouTube, você pode trazer para a gente no direct, pode chamar, tem aqui os nossos contatos. É importante saber, a gente está aqui para trazer para você uma mensagem, uma luz sobre o tema de hoje que foi ciúme, mas eu, como psicóloga, e a Clícia, como psiquiatra, estamos aqui à disposição também para ajudar você a falar sobre aquilo que você não tem coragem de contar nem para o seu travesseiro, tá? Com muito respeito, com muito carinho, para cuidar exatamente disso que te machuca, tá bom? É isso aí, pessoal. Conte conosco, conte com a Serenamente. Uhum. Estamos por aqui. Se faltou alguma coisinha aí do conteúdo, alguma dúvida, alguma coisa que você viveu, manda aí mensagem para nós. Nós fazemos questão de responder, de aprofundar esse conhecimento com vocês, que é um universo muito grande. Então, primeiramente, não se julgue, não se culpe por esse sentimento ciúmes, mas olhe para ele, reconheça e aprenda a desenvolver, né, a ter esses ciúmes que seja aí, construtivo e adequado para você. Nos siga, compartilhe, porque tem muito mais conteúdo nessa nossa temporada. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, pessoal.